A próxima função built-in que eu vou trazer para você é a função reduce, que, como o próprio nome sugere, visa reduzir uma lista de elementos a um único valor. Esse valor pode ser a soma de todos os elementos, pode ser o maior valor da lista de elementos, pode ser o menor valor da lista de elementos, aquilo que eu quiser. Mas eu tenho uma lista de elementos, eu quero reduzir a um único valor. Aí eu uso a função reduce. Essa função ela é built-in na linguagem Python, mas recentemente ela foi movida para o pacote functools, ok? Então, para poder usar a função, eu tenho que importar esse pacote. Vejamos então a versão da linguagem Python. Vou importar do pacote functools a função reduce. Imagine que eu queira fazer isso aqui que eu tenho nesta imagem. Então, eu quero somar o número 47 com o número 11. Aí eu tenho o resultado. Esse resultado 58, eu quero somar com 42 e gerar o resultado 100. Um exemplo, imagine que eu queira isso. Pego o número 100, somo com 13, gero 113. Ou seja, de uma lista de 4 números, eu entrego um resultado que é a soma. Isso é uma tarefa de redução. Como eu faria isso então em Python? Assim, ó. Cria sua lista, veja que eu usei os 4 números aqui em cima. Depois disso eu vou imprimir a lista, está para você. Vou criar uma função de soma, que recebe 2 argumentos, soma os dois e retorna a soma dos 2 elementos. Cria a função. Agora eu chamo a função reduce, que vai aplicar a função soma à lista de valores. Olha o resultado, 113, exatamente o que eu tenho aqui. Esse exemplo simples que eu acabei de mostrar é a essência do que fazemos em grandes frameworks de Big Data, ciência de dados, como por exemplo o Apache Spark. O Apache Spark é hoje uma das principais ferramentas em ciência de dados para processamento distribuído. E, em essência, o que faz o Apache Spark? Ele faz mapeamento e redução em um conjunto de dados. Faz o mapeamento que eu mostrei no vídeo anterior e faz a redução que eu estou mostrando agora para você. Com o Apache Spark, temos outras funções para essa tarefa, mas esse tipo de atividade é a essência do que fazemos, por exemplo, para processar grandes conjuntos de dados. Mais alguns exemplos. Veja que agora eu vou criar a lista e ao invés de usar a função soma que eu tinha criado aqui em cima, eu vou usar o quê? Expressão lambda. Eu estou aproveitando a oportunidade, mostrando para você como a expressão lambda pode facilitar o seu dia a dia ao trabalhar com ciência de dados. Você não tem que criar função para cada tarefa. Você pode, se necessário, criar uma função anônima, que é a operação que você quer fazer em tempo de execução. Nesse caso, a soma de 2 elementos. Eu, então, aplico com a função reduce a função criada pela expressão lambda, que é uma função anônima. Aplico a minha lista, executo e aí está o resultado. Aqui eu fiz a soma para reduzir a lista a um único elemento. Mas eu posso, por exemplo, buscar o maior valor. Então, olha só o que eu estou fazendo. Estou criando uma expressão lambda que, dados os 2 valores, A e B, vai verificar. Se A for maior do que B, retorna A. Se não, retorna B. Isso é uma expressão lambda, que é uma função anônima que eu estou gravando em uma variável Python. Aqui está o tipo. Eu agora aplico essa expressão lambda à minha lista. Executa e o maior valor da lista é 47. Cadê a lista? Veja que o maior valor é 47. Perfeito. Você consegue reduzir uma lista de elementos a um único valor. Pode ser a soma dos elementos, pode ser o maior valor, o menor valor, de acordo com a necessidade para o caso de uso. No próximo vídeo continuamos. Até lá!